And we are Brazilian Cultural Center. in Nottingham. You got it. So today we're going to talk about maracatu. So it's a different Brazilian dance. You probably never heard about it, but it's a beautiful dance. Dance with these beautiful long skirts. So you're gonna learn about a little bit about the history of maracatu, and later on, as always, we're gonna teach you some steps. Yes, so today we're going to have a special guest, Adelmo Andrade. He is a professor of dance at University of Olinda in Pernambuco. And he's also a very accomplished dancer, and we had the pleasure to have him here at BCC before teaching us all sorts of dance. So you're going to love this. He's going to tell you all about maracatu, and then we're going to come together with us. We're going to do some maracatu. Yes? Yes. Yeah, so stay tuned. Olá, me chamo Adelmo Andrade, mais conhecido como Dedé. Sou aqui de Pernambuco, Recife, Olinda. Sou professor, coreógrafo, bailarino. E hoje vamos conversar um pouco sobre o maracatu, né? Foi um pedido do Centro Cultural. Queria agradecer, né, a Tati e a Vânia por esse convite. Então, vamos lá. O maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. Sua origem remonta lá na época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. É, portanto, uma expressão genuinamente brasileira e foi criada justamente aqui no estado, sendo presente de modo especial aqui nas cidades de Olinda, Recife e de Nazaré da Mata. E o maracatu ele tem algumas características. E que características são essas? Justamente a presença da religiosidade, né, que traz uma característica muito forte das religiões africanas. Ele tem danças bastante elaboradas. Ele traz a junção justamente de dança e música. O maracatu ele é composto por figurinos bastante coloridos e extravagantes. Traz justamente essa mistura de cultura africana, portuguesa e indígena. E a espiritualidade no maracatu é um traço bem forte, né? Bem característico, sendo presente justamente nessa relação entre as religiões de matriz africana. Quando a gente pensa no maracatu, o maracatu ele é dividido em dois tipos de maracatu. O maracatu nação e o maracatu rural. Eu vou falar daqui a pouco mais um pouco sobre isso, né? Sobre esses dois maracatus. E como surgiu o maracatu? O maracatu ele tem origem afro-brasileira, né? E surgiu aqui no estado de Pernambuco, lá no século XVIII. E tem a sua expressão mais antiga, datada de 1711. Suas origens, na realidade, são incertas, mas relaciona-se com o candomblé e com a coroação dos reis do Congo. Então, quando a gente pensa lá, quando a gente fala lá do rei do Congo, ele foi uma figura que surgiu justamente para administrar os povos negros trazidos aqui para o Brasil, a fim de serem escravizados. Dessa forma, os colonizadores portugueses incentivavam as homenagens prestadas e utilizavam a coroação como técnica de dominação. E com o fim, né, da escravidão, começa a surgir o cortejo, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, que representa justamente uma corte, né, uma corte simbólica, e passa a fazer parte aqui do Carnaval de Recife. E também a gente vai ver essas características um pouco mais lá na frente, quando a gente for falar um pouco do frevo e de outras manifestações folclóricas, né, quando a gente for falar um pouco de outras danças. Então, quando a gente pensa lá no maracatu, o maracatu, como eu tinha falado, né, ele é dividido, existe dois tipos: o maracatu nação e o maracatu rural. O maracatu nação, também conhecido como baque virado, é a expressão mais antiga do maracatu. Ele é feito justamente em cortejo, onde são conduzidas bonecas negras feitas de madeiras e ricamente vestidas, que a gente chama, né, que chama-se na realidade de calungas. Essas bonecas místicas, elas são carregadas pelas damas do passo, que é uma bailarina,
né, que é uma dançarina lá do cortejo. E apesar dessa importância, dessa calunga, dessa boneca, dessa dama do passo, o rei e a rainha são o ponto principal nesse cortejo. E quando a gente pensa no maracatu nação, ele é composto, né, por um cortejo e existem personagens, onde o cortejo ele está dividido, né, entre o porta-bandeira, o porta-estandarte, que é o que serve justamente para trazer, que vai abrir o cortejo, o maracatu, né? Tem a dama do passo, que pode ser uma ou duas damas do passo, né? Que carrega justamente essa boneca, carrega justamente essa calunga. Tem justamente a figura da calunga, que é uma boneca que representa a rainha morta. Tem a corte, que são na realidade os príncipes, o embaixador, um casal de duque, enfim, são vários outros personagens que existem lá, que existem no cortejo. Tem a realeza, né, que é composto justamente pelo rei e a rainha. Tem o escravo, que é o que carrega justamente o que a gente chama de pajem, né, que carrega justamente um guarda-sol, um palio grande. Tem as baianas, né? Tem os batuqueiros, que são lá as pessoas que vão estar lá tocando a música lá daquele cortejo. E o maracatu rural ou o maracatu de baque solto, né, justamente é bem característico aqui da região, mas de uma região um pouco mais afastada de Recife, que é justamente a região de Nazaré da Mata. A sua origem, ela vem justamente depois do maracatu nação, que é por volta mais ou menos lá do século XIX. E seus participantes, eles são basicamente trabalhadores rurais, né? E há uma figura bastante importante nesse maracatu, que é justamente o caboclo de lança, que é o personagem mais em destaque para esse maracatu. E esse personagem, ele veste de forma, ele tem uma vestimenta bastante característica, como um grande volume de fitas coloridas na cabeça, uma gola coberta de lantejoulas e uma flor branca pendurada na boca. Né? Diferente do maracatu rural para o maracatu nação, no maracatu nação não tem a figura do caboclo de lança. E como sendo o maracatu, né, uma dança do nosso folclore aqui da região metropolitana de Recife, ele é o ritmo afro-brasileiro que existe há mais anos aqui no Brasil. E, claro, quando a gente pensa no maracatu, nessa relação entre dança e música, o batuqueiro, né, que é o que está lá trazendo a música, lá trazendo lá a música para o maracatu, ele tem um papel de extrema importância. O maracatu, ele tem alguns instrumentos, né, como caixas, gangões, taróis e tambores, né, que aqui é mais conhecido na realidade como alfaias. E também existem alguns outros elementos de sopro. Pronto, foi só um pouquinho do que é o maracatu, como é que o maracatu surge, só uma história bem breve. Né? Gostaria de agradecer ao Centro Cultural aí de Nottingham pelo convite. Gostaria de agradecer a Tati e a Vânia